As luzes da cabine piscaram enquanto os passageiros se acomodavam em seus assentos. Risos e conversas enchiam os corredores estreitos. Wazen. No canto da fileira 14, uma mulher estava sentada tremendo, suas mãos agarrando o apoio de braço com tanta força que seus nós dos dedos ficou branca. Sarah Mitchell, 28, grávida de 6 meses escondendo hematomas que contou uma história que ninguém mais neste avião poderia imaginar. Ela pressionou a palma da mão contra a barriga inchada como se quisesse proteger seu filho ainda não nascido do mundo exterior. Sua outra mão segurava uma pequena bolsa levemente manchada de sangue onde a pele dela estava rachada devido à surra sofrida poucas horas antes. Seu rosto estava pálido. O lado esquerdo de sua bochecha tinha um hematoma roxo escuro que nem a maquiagem conseguia esconder. Um fino fio de sangue escorria do lábio. Rapidamente limpou antes que a aeromoça pudesse notar. Ela abaixou a cabeça, deixando o cabelo cair como uma cortina. Seu rosto. Se alguém olhasse de perto, veria seus ombros tremendo. Lágrimas escorriam silenciosamente, uma após a outra. Pousando em sua blusa. Os passageiros ao redor dela sussurravam, mas ninguém ousava perguntar. Para eles, ela era apenas outro viajante cansado. Para Sarah, este avião não era simplesmente um meio de transporte. Era uma fuga. A cada minuto que os motores rugiam mais alto, ela sentia a esperança e o terror colidirem dentro dela. Peito. Esperança porque ela finalmente estava saindo da prisão de seu casamento violento. Terror porque ela sabia que o alcance do marido poderia ir mais longe do que ela jamais quis acreditar. Ela tentou respirar com firmeza, mas o gosto de ferro ainda permanecia em sua boca. Naquela manhã, os punhos de Mark a atingiram com força. Sua voz cheia, com raiva e traição. Ela se enrolou no chão da cozinha, protegendo a barriga enquanto a dor explodia em seu corpo. Ele a deixou ali, quebrada, e riu enquanto batia à porta a caminho de sua amante. Aquela risada ainda ecoava em seus ouvidos. Agora, sentada entre estranhos a milhares de metros acima do solo, Sarah se sentia como uma fantasma, meio vivo, meio morto. Suas lágrimas borraram a janela ao lado dela, riscando o reflexo de seu rosto machucado. Ela levantou a mão ligeiramente para ajustar a cortina. Pela primeira vez, hematomas em seu pulso foram revelados pela luz forte da cabine. Um suspiro veio de 2 assentos de distância. Alguém tinha visto. Sarah congelou, seu coração martelando contra suas costelas. Ela se virou, com os olhos inchados e vermelhos, apenas para encontrar o olhar de um homem que ela nunca pensou que veria novamente. Era James Carter, seu velho amigo da faculdade. Seus olhos se arregalaram em choque. Não nos anos que se passaram, mas no sangue e nos hematomas que marcavam a mulher que ele conhecia como forte, alegre, cheia de vida. Sarah queria desaparecer no assento, mas era tarde demais. James tinha visto tudo. E naquele instante, o destino deste voo e sua vida mudaram para sempre. O que James faria agora que a verdade estava escrita em seus olhos? O zumbido do avião desapareceu no fundo enquanto Sarah afundava mais fundo. Seu assento. Os olhos chocados de James permaneceram em sua mente, mas seus pensamentos voltaram para o pesadelo que ela tinha vivendo. Ninguém aqui sabia o peso que ela carregava. Não apenas a criança que crescia dentro dela, mas as memórias gravadas em sua pele machucada. Seu casamento nem sempre foi um campo de batalha. No início, Mark Mitchell foi encantador, até mesmo terno. Ele a cortejou com flores, promessas e sonhos sussurrados de um futuro perfeito. Sarah acreditou nele. Ela era jovem, cheia de esperança e desesperada para construir sua própria família. Por um tempo, a vida parecia doce. O pequeno apartamento que dividiam era cheio de risos e planos para filhos. Ela achava que encontrou segurança, mas a doçura não durou. Lentamente, quase silenciosamente demais para. Observe que, a princípio, o amor de Mark se tornou agudo. Começou com palavras cruéis, sarcasmo disfarçado de piadas, críticas sobre sua comida, suas roupas, seus amigos.
Sarah ignorava isso, dizendo a si mesma que todos os casamentos têm arestas. Depois vieram os gritos cada vez mais altos, fazendo tremer as paredes da casa. E, finalmente, os golpes. Suas mãos que antes. A mulher que a segurava agora a deixava trêmula, arrasada, envergonhada. A gravidez deveria mudar tudo. Foi isso que Sarah disse a si mesma quando viu a tira de teste ficar azul. Ela imaginou que a raiva de Mark diminuiria quando soubesse que havia uma criança. O caminho. Ela rezou para que a paternidade despertasse ternura nele. Mas, em vez disso, a violência piorou. A discussão se transformou em explosão. Todos os dias ela vivia com medo do que poderia desencadeá-lo. A maneira como ela dobrava a roupa, jantar chegando atrasado, ou até mesmo o som de sua própria voz. Sarah tinha aprendido-a. Escondia suas cicatrizes sob mangas compridas e sorrisos ensaiados. No trabalho, ela era a secretária confiável, educada e firme. Em casa, ela era uma prisioneira, medindo cada palavra, cada passo para evitar a ira dele. No entanto, não importava o quão cuidadosa ela fosse. A tempestade sempre vinha. O que mais doía não eram os hematomas, eram as solidão. Ela se afastou dos amigos para esconder a vergonha, contando mentiras. Para explicar suas ausências e desculpas para as marcas em sua pele. Até seus pais acreditavam que ela estava vivendo uma vida feliz com o marido. Sarah carregava as verdades sozinha em silêncio enquanto o bebê dentro dela sentia cada tremor de seu corpo trêmulo. Enquanto o avião acelerava, através do céu noturno, ela pressionou a mão sobre a barriga novamente. Seu filho merecia mais do que esse ciclo de medo. Ela merecia mais. Foi por isso que ela fugiu. Ela deixou para trás a casa, memórias, até mesmo sua aliança de casamento, jogando-a na lata de lixo antes de correr para o aeroporto. Lágrimas brotaram. De novo. Mas desta vez, eles carregavam algo mais do que dor. Eles carregavam uma tênue centelha de coragem. Sarah sabia que a jornada à frente não seria fácil, mas pela primeira vez em anos, ela escolheu lutar por ela mesma. E logo, ela descobriria que não estava lutando sozinha. A constante, o zumbido dos motores enchia a cabine, mas o coração de Sarah ainda estava acelerado. Ela tentou acalmar a respiração, agarrando-se ao cobertor fino que a comissária de bordo lhe dera. Do outro lado do corredor, James continuou a observá-la em silêncio, com os olhos cheios de preocupação, mas Sarah evitou o olhar dele. Ela não estava pronta para explicar. Não, ainda. Então, uma voz, familiar, aguda e cruel, cortou o silêncio como faca. Bem, isso não é uma surpresa. O corpo inteiro de Sarah congelou. Lentamente, quase relutantemente, ela se virou em direção ao corredor. Parada ali com um sorriso malicioso estampado no rosto estava Olivia Parker, a mulher que roubou o pouco que restava da dignidade de Sarah, amante de Mark. A beleza de Olivia era inegável. Cabelo impecável, maquiagem impecável, vestido de grife que valorizava seu corpo. Mas por trás do charme estava Venom. Ela olhou para Sarah como um predador estuda sua presa, apreciando a fraqueza que via. Eu não pensei que você teria coragem para aparecer do lado de fora daquele apartamento miserável. Olivia zombou. Suas palavras pingavam zombaria, alto, o suficiente para os passageiros próximos ouvirem. Acho que o Mark finalmente te assustou. As bochechas de Sarah queimaram, mas não de vergonha, desta vez de fúria. Ela havia suportado os punhos do marido, mas mulher parada diante dela representava a mais cruel das traições. Olivia não só havia levado Mark, como também o havia alimentado. Crueldade, sussurrando veneno em seu ouvido até que Sarah não fosse nada mais do que uma sombra em sua própria casa. James se moveu. Seu acento, sua mandíbula apertada enquanto ele estudava a conversa. Ele reconheceu Olivia instantaneamente. Ela estava em capas de revistas, frequentemente fotografada em eventos beneficentes, sempre fingindo ser respeitável. Mas aqui, sua máscara caiu. Me deixe em paz, sussurrou Sarah, com a voz trêmula. Ela puxou o cobertor com mais força,
tentando esconder os hematomas. Mas os olhos de Olivia captaram a leve marca no pulso de Sarah. Em vez de pena, uma risada cruel escapou de seus lábios. Oh, querida, olha você se fazendo de vítima de novo. Você acha mesmo que alguém vai acreditar na sua história triste? Olivia aproximou-se, seu perfume nauseantemente doce. Mark me contou tudo. Ele disse, você é instável. Ele disse, você se bateu só para incriminá-lo. As palavras atingiram Sarah como punhais. Cerrou os punhos, a respiração instável. Ela queria gritar a verdade para destruir as mentiras, mas sua voz parecia presos. Ao redor deles, os passageiros se remexeram desconfortavelmente, fingindo não ouvir, mas incapazes de ignorar a tensão. James finalmente se levantou, seu corpo alto projetando uma sombra sobre Olivia. Chega, ele disse com firmeza. Sua voz carregava autoridade, do tipo que silenciava até o zumbido do avião. Olivia piscou. Ela se assustou por um momento, mas depois sorriu novamente. E quem é você? Perguntou ela, com o tom transbordando de desdém. James não respondeu imediatamente. Seus olhos se voltaram para Sarah e depois para Olivia. Seu silêncio era deliberado, pesado de poder tácito. O sorriso irônico de Olivia vacilou ligeiramente. Pela primeira vez, Sarah sentiu algo mudar dentro dela. Não medo, mas a possibilidade de justiça. E Olivia não tinha ideia de quão perigoso esse voo estava prestes a se tornar. Depois que Olivia desceu furiosa corredor, lançando um último sorriso zombeteiro por cima do ombro, Sarah afundou em seu assento, tremendo. O encontro havia deixado. Ela tremeu, seu peito subindo e descendo em suspiros irregulares. Ela tentou se concentrar. O zumbido dos motores desaparecesse no tecido do assento, mas ela não conseguia escapar do peso da presença de James. Ao lado dela, ele não parava de observá-la, não com julgamento, mas com uma profunda preocupação que a perturbava. Finalmente, ele aproximou-se, baixando a voz para que ninguém mais pudesse ouvir. Sarah, é sério você? Seus olhos brilharam, hesitantes. Pela primeira vez em anos, ela viu a bondade a encarando. James Carter, seu antigo amigo de faculdade, o homem que uma vez a ajudou a estudar para os exames tarde da noite, que a fez rir, até que seus flancos doíam. Naquela época, ele era ambicioso, cheio de planos para construir algo maior do que ele. Agora, aqui, ele era mais velho, mais forte, portando-se com a calma confiança de alguém que tinha visto o mundo e conquistou. Sim, ela sussurrou, com a garganta apertada. Sou eu. A testa de James franziu enquanto seu olhar percorria sua bochecha machucada e suas mãos trêmulas. O que aconteceu com você? A pergunta a perfurou. Por anos ela se escondeu atrás. Mentiras, desculpas, meios sorrisos. Ninguém ousou perguntar diretamente. Ninguém se importou. Chega. E agora aqui estava James, um rosto familiar dos seus dias mais felizes, exigindo uma resposta que ela não estava pronta para dar. Lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela se forçou a desviar o olhar. Eu não consigo falar sobre isso, ela murmurou. James se inclinou ligeiramente para trás, respeitando seu silêncio, mas seus olhos lhe disseram que ele não deixaria passar. Não desta vez. Não quando ele viu a verdade escrita em sua pele machucada. Uma fuga. Um atendente passou, verificando os cintos de segurança. Sarah forçou um sorriso fraco, fingindo estar bem, mas James percebeu como seus dedos cravaram no braço da cadeira. Quando o atendente se afastou, ele falou novamente mais baixo. Agora, você não precisa. Conte-me tudo. Só saiba que você não está mais sozinha. As palavras quase a destruíram. Por tanto tempo, Sarah vivia isolada, seu mundo controlado pela violência de Mark e pela crueldade de Olivia. Ouvir alguém dizer, ela não estava sozinha, parecia quase impossível, como um sonho em que não se podia confiar. Por quê? Por que você está aqui? Perguntou ela, com a voz tremendo. James deu um sorriso fraco. Porque este é o meu avião. Sarah piscou, atordoada.
Ela achou que tinha ouvido errado, mas seu aceno calmo confirmou. James não era apenas mais um passageiro. Ele era o dono da própria companhia aérea. Poder e influência irradiavam dele. No entanto, seus olhos não demonstravam arrogância, apenas sinceridade. Pela primeira vez desde o embarque, Sarah sentiu uma ponta de esperança. Ela não estava sentada ao lado de um velho amiga. Ela estava sentada ao lado de um homem que poderia mudar tudo. E logo, Mark aprenderia que Sarah não estava mais indefesa. O avião ainda não havia decolado da pista, mas Sarah sentia como se as paredes já estivessem se fechando. Eu com você. Ela parou, incapaz de terminar. A lembrança dos punhos dele, da raiva dele, do sorriso cruel quando Olivia estava por perto. Ao seu lado, tudo isso ameaçava afogá-la novamente. O maxilar de James se contraiu. Então, deixe-o vir. Ele não vai te tocar de novo. Não enquanto eu estiver aqui. A certeza em seu tom deveria tê-la confortado, mas, em vez disso, a assustou. Mark era implacável. Ele não se importava com quem estivesse em seu caminho. E se James se tornasse um alvo? Também. O coração de Sarah batia mais rápido, dividida entre o desejo desesperado de acreditar em sua proteção e o medo de arrastando-o para o seu pesadelo. O interfone estalou, anunciando um pequeno atraso antes da decolagem. As palavras, atraso. Um problema inesperado ecoou pela cabine, e o sangue de Sarah gelou. E se Mark já estivesse ali? E se ele tivesse? Descobriu sua fuga e estava se movendo para detê-la. Sua respiração acelerou, superficial e em pânico. Ela agarrou assento à sua frente, com as unhas cravadas no tecido. Os passageiros olharam para trás. Alguns com aborrecimento, outros com preocupação silenciosa. James colocou a mão delicadamente sobre a dela. Seu toque era firme. Aterramento. Olhe para mim. Ele insistiu. Sarah forçou os olhos para cima, encontrando os dele. Olhar. Naqueles olhos azuis firmes, ela viu algo que não sentia há anos. Segurança. Suas lágrimas turvaram sua visão. Mas ela não desviou o olhar. Você é mais forte do que pensa, disse James suavemente. E você não está mais fugindo. Desta vez você vai lutar. Sarah engoliu em seco, seu peito ainda apertado, mas pela primeira vez desde que saiu de casa, ela sentiu um fio de força atravessando seu medo. E logo essa força seria testado de maneiras que ela nunca imaginou. Quanto mais tempo o avião permanecia na pista, mais inquieto. Passageiros aumentaram. Murmúrios percorreram a cabine, uma mistura de impaciência e curiosidade. E Olivia, sentindo-a oportunidade perfeita, inclinou-se para os sussurros como uma cobra deslizando pela grama alta. Ela se virou em seu assento. A voz era alta o suficiente para os passageiros ao redor ouvirem. É trágico, realmente. Pobre Sarah. Ela está instável há anos. Mark tentou muito mantê-la unida, mas bem, posso ver como ela está. A mulher duas fileiras à frente franziu a testa. Instável. Olivia suspirou. Dramaticamente, colocando a mão sobre o peito como se estivesse sobrecarregada pela tristeza. Sim, ela se machuca. Eu já vi isso. Mark já me disse isso tantas vezes. Ela faz hematomas e depois o culpa. Você consegue imaginar como é para ele viver com alguém que destrói o próprio corpo só para chamar a atenção? Suspiros e murmúrios baixos se seguiram. Os passageiros olharam para Sarah, suas expressões mudando de simpatia para suspeita. Sarah sentiu o peso da escada pressionando contra sua pele. A vergonha subiu por sua garganta. Ela queria gritar a verdade para destruir as mentiras de Olivia, mas sua voz não viria. James percebeu imediatamente, com os punhos cerrados contra o braço da cadeira, mas não se moveu. Não, ainda. Ele sabia que atacar cedo demais só faria a fofoca se espalhar ainda mais. Ele observou Olivia cuidadosamente, cada palavra, aguçando sua determinação. Olivia continuou, seu tom doce, mas cortante. Mark tem sido um santo, realmente. Ele trabalha duro, sustenta ela, e é assim que
Ela o retribui. Eu disse a ele uma vez que ele merecia algo melhor, mas ele apenas balançou a cabeça. Ele a ama apesar de tudo. Suas palavras pingavam veneno, tecendo uma falsa imagem de devoção que fez o estômago de Sarah se revirar. Lágrimas a ardiam. Olhos. Ela podia sentir a narrativa escapando de suas mãos, roubada e distorcida diante de estranhos que a conheciam. Nada do seu sofrimento. Um passageiro, um homem de meia idade do outro lado do corredor, murmurou. Se isso for verdade, ela não deveria estar voando sozinha em sua condição. Outra assentiu, sussurrando algo que Sarah não conseguiu entender. Mas ela viu dúvida em seus rostos. O peito de Sarah apertou. O pânico agarrou seus pulmões. Ela pressionou a mão na barriga, sussurrando silenciosamente para o filho. Espere. Apenas. Espere-ai. Jamie se aproximou, a voz baixa, mas firme. Não dê ouvidos a eles. Ela está tentando te destruir, mas não vai conseguir. Não enquanto eu estiver aqui. Sarah virou o rosto para ele, com lágrimas nos olhos, brilhando. Por um momento, ela acreditou nele. No entanto, as palavras de Olivia ainda ecoavam pela cabana, penetrando nos ouvidos, plantando sementes de desconfiança que talvez fossem difíceis de apagar. Olivia recostou-se, satisfeita, com um sorriso presunçoso. Ela pensou. Ela tinha vencido esta rodada. Mas os olhos de James ardiam de determinação, e os de Sarah. Coração trêmulo começou a se acalmar. Porque logo Olivia descobriria que mentiras são coisas frágeis e a verdade sempre encontra sua voz. Sarah tentou se conter. Juntos, mas as paredes que ela havia construído dentro dela estavam desmoronando. As mentiras de Olivia pairavam no ar como fumaça, sufocando ela, e os passos de estranhos perfuravam mais fundo do que qualquer contusão. Seu peito arfava com respirações superficiais. Ela pressionou ambos, mãos contra a barriga, silenciosamente, rezando para que o bebê não sentisse o pânico. James se aproximou. Sua presença, firme, a voz calma, mas insistente. Sarah, olhe para mim. Você não precisa mais se esconder. Aconteça o que acontecer. Do que quer que você esteja fugindo, eu preciso saber. Deixe-me ajudá-lo. Seus lábios tremeram. Por um momento, ela quis ficar em silêncio, para enterrar a verdade novamente, como fizera durante anos. Mas então ela viu os olhos dele. Não eram de pena. Eles não julgavam. Eram fortes, inabaláveis. O tipo de olhar que prometia proteção. Lágrimas brotaram. Ela balançou a cabeça, mas as palavras saíram cruas e entrecortadas. Ele me machuca, James. Ele sempre me machuca. James congelou, sua mandíbula apertando. Mark. Sarah assentiu, soluçando agora. Sim. No começo, era só palavras, coisas cruéis, coisas que me derrubavam todos os dias. Mas depois se tornaram socos, chutes, me empurrando contra as paredes. Toda vez que eu pensava que não podia piorar, piorava. E quando engravidei, pensei que ele mudaria. Pensei que bebê o amoleceria, mas isso só o deixaria mais irritado. Sua voz falhou, suas mãos agarrando o cobertor como se poderia protegê-la das memórias. Ele disse que eu arruinei a vida dele. Ele disse que eu o prendi. E Olivia, ela estava lá, observando. Às vezes, ela ria. Ela me chamava de fraco, patético. Ela me dizia que ninguém acreditaria se eu falasse. Os passageiros próximos se remexeram, desconfortáveis. Alguns olharam para ela, assustados com a confissão. O sorriso presunçoso de Olivia vacilou. Só um pouquinho. As mãos de James se fecharam em punhos, os nós dos dedos brancos. Sua voz saiu baixa, controlada, mas cheia de com fogo. Ele bateu em você enquanto você carregava o filho dele. Sarah assentiu novamente, com as lágrimas escorrendo pelo colo. De manhã, ele não parava. Implorei para que ele pensasse no bebê, mas ele continuou. Pensei que ele fosse me matar. James. Então, corri. Arrumei uma mala. Comprei esta passagem. E deixei tudo para trás. Era o único jeito. James se aproximou, sua mão descansando suavemente sobre a dela,
aterrando seu corpo trêmulo. Você fez a coisa certa. Coisa, disse ele com firmeza. Você está segura agora. Não vou deixar que ele te toque novamente. Seus soluços suavizaram, substituídos por tremores. Respirações. Pela primeira vez, Sarah sentiu as correntes do silêncio se quebrarem. A verdade. Olivia cruzou os braços, o rosto tenso, mas até ela parecia abalada pela verdade crua que saía dos lábios de Sarah. James se aproximou, sem tirar os olhos dos de Sarah. Sua voz, baixa mas firme, cortou o silêncio. Sarah, me escute. Você está. Não estou mais sozinha. Juro que ele nunca mais vai encostar a mão em você. Ela balançou a cabeça fracamente, incrédula, cintilante em seus olhos marejados de lágrimas. Você não entende, James. Mark não para. Ele me encontra onde quer que eu vá. Ele tem conexões financeiras. Já tentei ir embora antes. Nunca dá certo. James. O maxilar se contraiu, os músculos do rosto endureceram com determinação. Então desta vez será diferente porque desta vez você me tenha. Sarah piscou, incerta. Por que você faria isso por mim depois de tudo isso? Anos. A expressão de James se suavizou. Porque ainda me lembro da garota que se sentou ao meu lado na biblioteca, ajudando. Eu estudava quando eu estava reprovando. A garota que acreditou em mim antes mesmo de eu acreditar em mim mesmo. Você era minha amiga. Sarah. Você era importante para mim naquela época. E é importante para mim agora. Seus lábios tremiam. As palavras ficaram presas na garganta. Ela estava tão acostumada à crueldade que a gentileza parecia quase insuportável. James continuou. Seu tom mais forte agora. Eu sou dono desta companhia aérea. Eu tenho influência, recursos, pessoas que vão ouvir. Se Mark acha que pode persegui-la até este avião, ele está enganado. Se Olivia acha que pode envenenar as pessoas com mentiras, ela está prestes a descobrir como é a verdade. E se a lei falhou com você, então eu farei. Claro que não desta vez. Você tem a minha palavra. Sarah fechou os olhos, o peso do voto dele afundando profundamente em seu coração. Pela primeira vez em anos, ela sentiu um lampejo de segurança, uma frágil centelha de confiança. Ela agarrou a mão dele, a sua própria. Tremendo. Por favor, não deixe que ele leve meu bebê. É tudo o que eu quero manter aqui. Seguro para crianças. James apertou a mão dela gentilmente, com o olhar firme. Ele não vai. Eu prometo a você. Sarah, não o seu bebê. Não. Você. Isso acaba agora. Do outro lado do corredor, Olivia se mexeu desconfortavelmente, seu sorriso irônico. Ela esperava que Sarah desmoronasse, mas em vez disso estava testemunhando outra coisa. Uma mulher lentamente encontrando seu força e um homem ferozmente ao seu lado. Sarah exalou trêmula, inclinando-se, de volta ao seu assento. O medo ainda vivia em seu peito, mas o voto de James a envolvia como uma armadura, e logo esse voto seriam testados de maneiras que nenhum deles poderia imaginar. De volta a Nova York, Mark Mitchell andava de um lado para o outro no chão de mármore de seu apartamento de cobertura, a fúria queimando em seu peito. Um copo de uísque pela metade. Tremeu em sua mão enquanto lia a mensagem que aparecia na tela do celular. O passageiro confirmou. Sarah Mitchell embarcou no voo 237 para Chicago. Ele cerrou os maxilares com tanta força que doeu. Ela ousou correr. Ela tinha. Passou por ele, carregando seu filho. E agora ela estava a milhares de metros acima do solo, pensando que conseguiria escapar. O pensamento fez sua visão turvar de raiva. Do outro lado do sofá, a bolsa abandonada de Olivia estava aberta, seu batom, tubo rolando sobre a almofada. Mark havia notado sua ausência antes, mas não se importou. Ela ia e vinha como queria. Satisfeito. Mas Sarah pertencia a ele. Era assim que ele via. Ela era sua propriedade, sua posse, e nenhuma posse escapou sem punição. Ele atirou o copo de uísque contra a parede, cacos espalhados pelo chão. Sua respiração ficou pesada como um animal quando ele pegou seu telefone. Discou o número. Leve-me para o aeroporto. Ele gritou.
Não me importa o que aconteça. Pare. Aquele avião, se for preciso. Ela não pode ir embora. A voz do outro lado hesitou. Senhor, o voo já partiu do portão. Pode estar no ar em breve. Nossa influência não se estende tão longe. Então faça-a se estender. Mark rugiu, batendo com o punho na mesa. Você sabe quem eu sou. Acha que vou deixar uma grávida me enganar? Me humilhar assim? Eu mesmo a arrastarei de volta se for preciso. Quando ele encerrou a ligação, seu reflexo no escuro. Janela olhou de volta. Olhos arregalados, punhos cerrados, um homem perdendo o controle. Mas por baixo, a fúria era calculista. Ele não estava apenas zangado. Ele estava determinado. Se Sarah pensou que poderia ser mais esperta que ele, mas estava enganada. Ele tinha dinheiro. Tinha advogados. Tinha gente no aeroporto que ainda devia favores dele. Os lábios de Mark se curvaram em um sorriso amargo. Você acha que consegue fugir, Sarah? Você acha que algum velho amigo vai te salvar? Ninguém te salva de mim. Ele agarrou sua jaqueta e correu em direção à porta, gritando ordens ao telefone novamente. Quero que ela seja rastreada. Cada movimento ela faz, cada pessoa com quem ela fala, e descobrir quem está sentado com ela naquele voo. Se alguém a estiver ajudando, eu também os destruirei. Lá fora, as luzes da cidade brilhavam contra o céu noturno. Mas por dentro, o coração de Mark ardia. Mais escuro do que nunca. Ele não ia deixar Sarah escapar por entre os dedos. Ele a seguiria, a encurralaria e a destruiria por inteiro. Novamente. E bem acima das nuvens, Sarah não tinha ideia de que o monstro do qual ela escapou já estava planejando seu próximo movimento. A compostura de Olivia quebrou quando a cabine se afastou dela. A onda de sussurros e olhares céticos fez seu estômago revirar. Ela esperava que as pessoas, para ficar do lado dela, não para se unir a uma mulher espancada. Isso não seria aceitável. Retomaria a história, suavizaria a indignação e se tornaria a vítima. Ela ajustou sua postura, exibindo um sorriso ensaiado. Pessoal, disse ela, com a voz leve e deliberadamente alta. Desculpe-se, meu. Palavras anteriores incomodam qualquer um. Eu odeio drama tanto quanto qualquer pessoa, mas acho que as pessoas merecem contexto. Ela manteve sua tom calmo, o tipo que sugere razão em vez de acusação. James observou-a atentamente e depois se levantou. Ele não gritou. Ele simplesmente cruzou o corredor e ficou ao nível de Olivia, uma presença silenciosa, mas inegável, que atraiu atenção. Não vamos fazer disso um teatro pessoal, disse ele. Se são alegações, elas merecem fatos, não fofoca. Olivia encontrou o olhar dele com um lampejo de irritação. E quem é você para decidir isso? Perguntou ela, com os lábios se curvando. Você é um estranho. Você não conhece essas pessoas. A expressão de James não mudou. Eu não sou um estranho, e não sou. Estou aqui para julgar. Estou aqui para garantir que todos nesta aeronave estejam seguros e sejam tratados de forma justa. Se alguém precisar de ajuda, nós a forneceremos. Se houver reclamações, nós as investigaremos adequadamente. Os comissários de bordo se aproximaram. O treinamento começou. A tensão precisava ser controlada, não intensificada. Um deles pigarreou e prometeu avisar o capitão, que já havia sido informado do atraso e seria coordenando com a equipe de terra quando pousaram. Os passageiros se mexeram inquietos. Olivia tentou girar para semear dúvidas. As mentes ao seu redor. Sempre há dois lados, disse ela suavemente. É preciso ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas. A estratégia dela era familiar. Semear a incerteza e observar a multidão se dividir. Funcionou em muitas ocasiões. Pessoas como narrativas organizadas, mas quando a história se tornava confusa, muitas vezes buscavam. A busca por fofocas perdeu força. James havia embarcado no Aeroporto Internacional O'Hare, em Chicago. O terminal de desembarque. Fervilhavam com o caos dos voos noturnos. Famílias reunidas. Viajantes de negócios corriam para fazer conexões. Crianças choravam em carrinhos de bebê.
Mas, no meio da multidão, uma tempestade se formava. Mark Mitchell havia chegado. Ele caminhou o terminal com a mesma energia predatória que Sarah conhecia muito bem. Seu terno sob medida estava amassado devido ao voo apressado. Mas sua fúria era aguda, queimando em seus olhos. 2 homens o seguiam de perto, associados que ele frequentemente usava para negócios. Isso sempre pareceu mais uma intimidação. Mark verificou o quadro, confirmando que o voo de Sarah estava atrasado, mas que chegaria em breve. Seus lábios se curvaram. Ela acha que está. Que jeito inteligente de sair escondida, ele murmurou. Ela acha que pode me humilhar na frente do mundo. Um dos homens perguntou, você quer que a gente espere no portão? Mark balançou a cabeça. Não, óbvio demais. Estaremos prontos quando ela pousar. Eu a levo para casa. Eu mesmo. Ela não irá longe. Enquanto falava, ele pegou o telefone e ligou para Olivia. A linha vibrou e depois clicou. Onde ela está? Ele perguntou. A voz de Olivia tremeu, com um toque de tensão se infiltrando. Apesar da tentativa dela de parecer calma. Ela está no avião. James Carter está aqui. Ele está protegendo ela. Mark congelou. Seu maxilar se contraiu. James Carter. O nome era familiar. Muito familiar. Ele. Lembro-me de ouvir isso quando Sarah estava na faculdade. A amiga de quem ela sempre falava. Uma amiga que Mark odiava. Sem nem se conhecerem. E agora o mesmo homem estava de volta. Entre ele e a esposa. Escute-me. Mark rosnou. Ao telefone. Mantenha a calma. Faça-a parecer instável. Eu cuido do Carter. Ele não sabe com quem está lidando. Ele encerrou a ligação, com o peito arfando. Ao seu redor, viajantes passavam apressados, sem saber que um homem consumido pela violência e pelo controle estava planejando seu próximo passo. Para Mark, não se tratava apenas de Sarah, mas era sobre orgulho, poder. Nenhuma mulher, especialmente sua esposa, ia envergonhá-lo. Nem em público, nem no tribunal, nem nunca. Ele verificou o seu relógio. O voo 237 pousaria em menos de 1 hora. Ele se virou para seus homens. Quando ela sai, você a acompanha. Não importa quem esteja com ela. Ela é minha. E qualquer um que fique no caminho. Ele não terminara a frase, mas a ameaça pairava no ar. Os homens assentiram. Eles sabiam o que ele queria dizer. Mark ajustou sua gravata, endireitou os ombros e deixou um sorriso frio se espalhar pelos lábios. Sarah acha que está livre. Ela não tem ideia. O que a espera? Enquanto o avião cortava o céu noturno, Sarah, sem saber, voou direto em direção ao homem. Ela mais temia. A cabine ficou tensa novamente. O ar denso com palavras não ditas. Conflito. Sarah sentou-se rigidamente em seu assento, com os olhos baixos, enquanto Olivia se mexia, inquieto algumas fileiras à frente. James manteve a postura calma, mas sua presença por si só deixava claro que ele não iria deixar. Nada escapava dele. Sem que eles soubessem, 2 fileiras atrás de Sarah, um jovem ajustou silenciosamente seu telefone. O nome dele era Daniel Ruiz, um estudante universitário que voltava para casa depois de visitar a família em Los Angeles. Ele tinha visto-o. A cena toda se desenrola. Os hematomas que Sarah tentou esconder. As palavras venenosas de Olivia. O jeito como James se posicionou entre eles como um escudo. Algo naquilo o incomodava. Parecia errado. Profundamente errado. Daniel não era do tipo que ignorava injustiças. Então, quando Olivia levantou a voz mais cedo, Daniel pressionou. Registro. O vídeo capturou seus sorrisos de escárnio, suas afirmações zombeteiras de que Sarah era instável e o tremor de Sarah. Confissão a James. O telefone permaneceu em um ângulo baixo, escondido atrás do assento, mas a câmera viu tudo. As mãos de Daniel tremiam levemente enquanto ele revisava a filmagem. Cada detalhe estava lá. Hematoma na bochecha de Sarah, as marcas de lágrimas em seu rosto, a maneira como ela agarrou sua barriga como se estivesse se protegendo. Criança ainda não nascida da crueldade ao seu redor. Ele engoliu em seco.
Não era fofoca. Era evidência. Ele se inclinou em direção à mulher sentada ao lado dele, uma viajante mais velha com olhos gentis. Senhora, ele sussurrou. Você ouviu o que está acontecendo? Ela assentiu solenemente. Já ouvi o suficiente. Aquela pobre garota. Ela não merece isso. Daniel mostrou a ela o telefone brevemente. Seus olhos se arregalaram. Você pegou tudo. Ele assentiu. Eu acho. Ela vai precisar disso. Se o marido dela é tão perigoso quanto dizem, a prova pode ser a única coisa que a salvará. A mulher tocou seu braço gentilmente. Segure-o. Não deixe ninguém ver. Quando pousarmos, mostre o vídeo à direita. Pessoa. Daniel colocou o telefone perto do peito, com o coração acelerado. Ele não tinha. Planejava se envolver, mas algo dentro dele dizia que não tinha escolha. A luta de Sarah não era mais só dela. Pertencia a todos que se recusavam a ficar em silêncio. À frente, a voz de Olivia se elevou novamente, tentando retomar o controle. Ela olhou para Sarah e depois para os passageiros, tentando trazê-los de volta à sua narrativa. Mas Daniel notou uma mudança. As pessoas ao redor dele não estavam mais acreditando. Elas tinham visto e ouvido demais. A dúvida era. Virando-se para Olivia, James se inclinou para perto de Sarah, sussurrando algo que só ela conseguia ouvir. A expressão dela amoleceu, apenas uma frágil centelha de esperança brilhando através de seu medo. E lá atrás, Daniel agarrou seu telefone como uma tábua de salvação, porque em breve essa gravação se tornaria a arma que poderia desfazer as mentiras de Mark e expor a crueldade de Olivia ao mundo. O atraso arrastou. Ligado, mas James Carter não perdeu um segundo. Ele ficou quieto por tempo suficiente, observando Olivia tecer sua teia e Sarah afogar-se sob o peso da vergonha. Agora era hora de agir. Ele desafivelou o cinto de segurança. Cinto. Permaneceu em pé no corredor estreito e chamou a atenção de todos ao seu redor sem levantar a voz. Sua presença por si só já era um peso. Os passageiros olharam para cima, sentindo uma mudança no ar. Meu nome é James Carter, ele disse. Começou, calmo, mas imponente. Não costumo compartilhar isso em voos, mas sua presença por si só já era um peso. Os passageiros olharam para cima, sentindo uma mudança no ar. Meu nome é James Carter, ele disse. Começou, calmo, mas imponente. Não costumo compartilhar isso em voos, mas esta noite exige clareza. Eu sou o CEO desta companhia aérea. Enquanto você estiver no meu avião, a segurança e a verdade não serão comprometidas. Uma onda percorreu cabine. Sussurros se espalharam. O dono aqui. Até mesmo a comissária de bordo se endireitou, trocando olhares. O sorriso irônico de Olivia hesitou. James continuou, seu olhar percorrendo a cabine, mas pousando em Sarah. O que eu testemunhei aqui esta noite é mais do que uma discordância. É uma tentativa de humilhar e silenciar uma mulher que já carrega cicatrizes. Cicatrizes que ninguém deveria suportar. Sarah prendeu a respiração. Por tanto tempo, ela suportou em silêncio. Ouvir alguém dizer a verdade em voz alta na frente de estranhos lhe causou arrepios na espinha. Olivia se levantou de um salto. Isso é ridículo. Ela é instável, James. Você está cometendo o erro ao defendê-la. Você não sabe a história toda. James se virou para ela, com uma expressão firme, quase fria. Eu sei o suficiente. Sei quando alguém está sendo atacado. Eu sei quando mentiras estão sendo usadas para encobrir a crueldade. Olivia abriu a boca novamente, mas os passageiros murmuraram. Agora, não é a favor dela. A maré estava mudando. James levantou a mão, silenciando a cabine. Este avião vai pousar em breve, e quando? As autoridades estarão esperando. Se houver acusações, elas serão tratadas adequadamente. Mas não permitirei assédio ou histórias falsas para espalhar sem controle. Ele fez uma pausa, sua voz apertando com aço. Não na minha aeronave. A autoridade em seu tom não deixava espaço para discussão. Os comissários de bordo assentiram, tranquilizados.
Os passageiros sentaram-se mais eretos, alguns até batendo palmas suavemente antes de parar, inseguros. Se aplausos fossem apropriados. Sarah olhou para James, com o coração batendo forte. Ela lembrou-se do rapaz da faculdade, cheio de sonhos, e agora via o homem que ele havia se tornado. Poderoso, inabalável, usando sua influência não por orgulho, mas por proteção. Olivia afundou-se novamente na cadeira, o rosto pálido de frustração. Ela o havia subestimado. Aquele aliado ao lado de Sarah não era um aliado comum. Este era um homem com os meios e a vontade de desmantelar tudo o que Mark e Olivia construíram com base em mentiras. James retornou para o seu assento, sua mão roçando a de Sarah suavemente. Você está segura? Ele sussurrou baixo, o suficiente para que só ela ouvisse. E pela primeira vez, Sarah acreditou que poderia ser verdade. Por vários minutos depois de James falou, a cabine permaneceu silenciosa. A autoridade em sua voz ainda ecoava no ar, deixando Olivia encurralada, a confiança habitual abalada. Ela sentou-se rigidamente, com as unhas cravadas nas palmas das mãos, a mente a mil. Ela não conseguia. Deixe Sarah vencer. Não aqui. Nunca. Então, como uma máscara voltando ao lugar, Olivia endireitou os ombros e forçou uma risada trêmula. Oh, isso é absurdo, disse ela alto o suficiente para a Rosa mais próxima de ouvir. James, você sempre teve uma queda pela Sarah. Claro, você vai defendê-la, mas o resto de vocês precisam entender que isso não é o que parece. Os passageiros se viraram, curiosos, céticos. Sarah se encolheu. Seu assento, com o peito apertado, mas Olivia continuou, sentindo sua chance de retomar o controle. Ela está mentindo para todos, continuou Olivia, com a voz cheia de falsa pena. Mark tem confidenciou-me durante meses. Sarah, ela tem crises. Ela ataca, se machuca e depois o culpa. É por isso que ela parece do jeito que ela é. Suspiros percorreram a cabine. Uma jovem do outro lado. O corredor franziu a testa, sussurrando para seu parceiro. Olivia percebeu e se inclinou para sua apresentação. Por favor, não. Me entendeu mal. Gostaria que não fosse verdade. Mas Mark tem medo dela. Ele a ama. Mas ela é instável. Perigoso. A garganta de Sarah se apertou. Ela queria gritar que era mentira, que ela era a única aterrorizada todas as noites em sua própria casa. Mas as palavras a atingiram. Anos de silêncio a cercaram. Boca de ferro. Olivia agarrou as patas. Ela se levantou ligeiramente, com as mãos erguidas como se estivesse se rendendo. Olhe para ela, disse ela, apontando para Sarah. Ela nem consegue se defender. Por quê? Porque ela sabe que a verdade desvendaria sua história. Os passageiros se remexeram, inquietos. Alguns pareciam solidários, outros inseguros. Olivia sorriu interiormente. Dúvida. Era tudo o que ela necessário. Plante a semente. Deixe-a crescer. James se levantou novamente, mas Olivia o interrompeu rapidamente. Cuidado, James. Você acha? Defendê-la te torna nobre, mas você é cego. Ela está te usando, assim como usou todo mundo. Pergunte a si mesmo. Por quê? Agora. Por que fugir neste avião? Por que você? Suas palavras deslizaram pelo ar. Lógica distorcida, alimentando suspeitas. Ela se recostou, presunçosa. Sua voz suave, mas afiado o suficiente para cortar. Porque ela sabe que você a protegerá. Porque ela sabe que pode se esconder atrás do seu nome, do seu dinheiro. Mas quando a verdade vier à tona, ela vai te arrastar para baixo com ela. A cabine zumbiu novamente, a incerteza ondulando como um aceno. Olivia virou o jogo antes que pudesse fazer isso de novo. Sarah pressionou as mãos contra a barriga, com lágrimas ardendo nos olhos. James colocou a mão firmemente sobre a dela, aterrando-a. Ela, seu olhar fixo em Olivia, não mais calmo, mas queimando com controlado raiva. E naquele momento, Olivia não tinha ideia de que suas mentiras já estavam sendo gravadas, e logo o mundo veria pelo que eram.
Os ecos da discussão ainda pesavam na cabine quando Sarah de repente engasgou, sua mão voando para o estômago. Uma dor aguda percorreu seu corpo, tão repentina e intensa que sua respiração ficou presa na garganta. O rosto dela perdeu a cor. Jamie se virou instantaneamente, com olhar alarmado. Sarah, o que foi? Seus lábios tremeram. É o bebê. Algo está errado. Sua voz falhou, quase engolida pelo zumbido dos motores. Passageiros que tinham cativado pelas acusações de Olivia, agora se transformou em alarme. A tensão no ar mudou, não mais carregada de fofocas, mas com medo. Uma comissária de bordo correu até ela e se ajoelhou ao lado do assento de Sarah. O que está acontecendo? Senhora, perguntou a atendente gentilmente. Sarah agarrou a barriga, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Dores agudas. Eu não. Sabe? Por favor, ajude. A voz do atendente elevou-se, firme, mas calma. Precisamos de um profissional médico. Há algum médico a bordo? Por um momento, o silêncio se estendeu pela cabine. Então, um homem, algumas fileiras atrás, levantou a mão. Sou médico, disse ele, já caminhando pelo corredor. Jamie se afastou para dar espaço, mas manteve a mão no ombro de Sarah, apoiando-a no chão enquanto seu corpo tremia. Ele sussurrou: Fique comigo. Você não está sozinha. O médico agachou-se, fazendo perguntas rápidas, verificando seu pulso, sua respiração. Há quanto tempo você está? Você? 6 meses, sussurrou Sarah. Sua voz vacilou de dor. O médico assentiu sombriamente. Ela está estressada. Precisamos acalmá-la imediatamente. Se isso piorar, ela pode entrar em coma prematuro. Trabalho. Suspiros percorreram a cabine. Até a expressão presunçosa de Olivia vacilou. Pela primeira vez, sua língua ficou em silêncio. Jamie se aproximou, falando diretamente no ouvido de Sarah. Respire. Pensei que perderia tudo. James apertou a mão dela gentilmente. Você não vai. Não enquanto eu estiver aqui. E naquele momento frágil, momento aterrorizante, a cabine não duvidou mais de quem era a verdadeira vítima. O médico finalmente deu um passo para trás, assegurando os comissários de bordo que Sarah estava estável por enquanto. A crise havia passado, mas seu corpo ainda tremia com exaustão. Jamie sentou-se perto, sua mão nunca deixando a dela. Ele podia sentir como ela era frágil, mas em seus olhos ele viu algo se agitando. A necessidade de finalmente deixar a verdade transparecer. Seus lábios, separados, voz baixa, mas pesada com anos de dor. James, há algo que preciso te dizer, algo que nunca. Disse em voz alta. Ele se inclinou, com olhar firme. Você pode me contar qualquer coisa. Sarah engoliu em seco, os olhos se enchendo de lágrimas. Mark não era apenas cruel. Ele não estava apenas bravo. Ele me traiu da pior maneira possível. Maneira possível. Enquanto eu carregava seu filho, ele continuou com ela. Seu olhar cintilou em direção a Olivia, cujo rosto enrijeceu com ela. Suspiros se espalharam pela rosa próxima. Até mesmo aqueles que antes duvidavam agora olhavam para Olivia com desgosto. A voz de Sarah falhou enquanto ela continuava. Eu sabia. Sobre o caso. Eu os ouvi no telefone rindo de mim, de como eu era patético. E toda vez que eu confrontei-o, as surras pioraram. Ele disse que ninguém acreditaria em mim, que Olivia era a única que entendia. Olivia se mexeu desconfortavelmente, sua máscara de confiança caindo. Isso é mentira, ela retrucou, mas sua voz não tinha convicção. Sarah apertou a mão contra a barriga, as lágrimas caindo livremente. Agora eu fiquei, James. Eu fiquei. Porque eu achava que o amor poderia consertar. Porque eu tinha medo de ficar sozinha. Porque eu achava que o bebê precisava de um pai. Mas a cada contusão, a cada noite que eu chorava até dormir, eu percebi uma coisa. Ele nunca me amou. Ele só amava o controle. E ela gesticulou em direção a Olivia, sua voz tremendo de fúria. Ela o ajudou a me quebrar. A cabine ficou em silêncio. Os passageiros olharam, alguns
balançando a cabeça em descrença, outros murmurando baixinho uns para os outros. A honestidade crua de Sarah penetrou mais fundo do que qualquer as manipulações de Olivia. O peito de James apertou. Ouvindo sua dor falada tão claramente, acendeu algo feroz dentro dele. Ele estendeu a mão para ela novamente, com a voz firme, mas cheia de fogo. Você não precisa mais carregar isso. Eles não são donos da sua história. Nem ele, nem ela. Você é mais forte do que os dois. Combinados. Sarah encontrou seu olhar, suas lágrimas brilhando. Pela primeira vez em anos, ela sentiu sua verdade reconhecida, não descartada. Atrás deles, Daniel Ruiz discretamente ajustou o telefone novamente, capturando cada palavra. Prova, evidência. O tipo de testemunho que poderia destruir as mentiras cuidadosamente construídas por Mark e Olivia. Sarah encostou a cabeça na de James. Ombro, sussurrando entrecortadamente. Eu só quero que esse pesadelo acabe. James apertou o braço protetoramente em volta. Ela. Vai. Juro para você. Sarah, isso acaba hoje à noite. E Olivia sabia como uma torção nauseante em seu estômago que a maré finalmente havia se voltado contra ela. As luzes da cabine diminuíram conforme o voo, preparado para a descida. Do lado de fora da janela, a cidade de Chicago brilhava como um mar de estrelas. Mas lá dentro, Sarah sentia o peso do passado pressionando-a. Ela acabará de revelar as verdades mais sombrias do seu casamento. Verdades que ela tinha escondida até de si mesma. Durante anos, ela foi definida pelo medo. Esta noite, algo estava mudando. Ela se endireitou no assento, enxugando as lágrimas do rosto. Seu reflexo na janela ainda mostrava hematomas, olhos inchados, um corpo cansado. Mas por trás dessas marcas, ela viu algo que não via há muito tempo. Tempo. Determinação. James percebeu a mudança imediatamente. O que você está pensando? Ele perguntou baixinho. Sarah respirou fundo, com a voz mais firme do que antes. Estou cansada de ter medo. Por tanto tempo, eu acreditei nas mentiras do Mark de que eu era fraco, inútil, impotente. Mas ele estava errado. Ele queria que eu me sentisse pequena para que ele pudesse se sentir grande. Esta noite, não vou mais deixar que ele me defina. Passageiros por perto viraram a cabeça, escutando. Eles a viram desmoronar sob o veneno de Olivia e chorar por confissões de traição. Agora eles a observavam se erguer, não fisicamente, mas emocionalmente, recuperando a própria voz. Olivia zombou, tentando retomar o controle. Não se engane, Sarah. Palavras não mudam quem você é. Você ainda é a esposa quebrada que não conseguiu manter o marido. Os olhos de Sarah se voltaram para ela, e por uma vez não havia medo. Não, Olivia, ela disse firmemente, sua voz cortando a cabine. Eu sou a mulher que ele não podia. Pausa. E você? O olhar dela se fixou em Olivia com clareza. Você não passa de cúmplice dele. Uma onda de aprovação percorreu os passageiros. Alguém murmurou. Que bom para ela. Outro assentiu. Os olhos brilhavam de alegria. Apoio. O rosto de Olivia corou, sua arrogância se desfazendo sob o peso da força recém-descoberta de Sarah. O peito de James inchou com orgulho silencioso. Esta era a Sarah de que ele se lembrava, a mulher que uma vez falou com convicção, que acreditava em ela mesma e os outros. Ela havia sido soterrada por anos de abuso, mas estava ressurgindo agora, mais forte do que nunca. Sarah se virou para James, com a voz trêmula, não de medo, mas de determinação. Quando pousarmos, não vou correr. Não mais. Eu vou enfrentá-lo. Vou enfrentar os dois. E eu vou lutar. Não só por mim, mas pelo meu bebê. Meu filho merece uma mãe que não tenha medo. James chegou para a mão dela, apertando-a suavemente. Você não está sozinha nesta luta. Estarei ao seu lado. Sarah assentiu, as lágrimas secando. Pela primeira vez, ela acreditou. Ela não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se preparando para retomar sua vida. Enquanto o avião descia pela noite. Céu.
Sarah Mitchell não era mais apenas uma vítima. Ela estava se tornando uma força que nem Mark nem Olivia conseguiam silenciar. As rodas tocaram o solo com um solavanco. A cabine se encheu com o estrondo da descida. Os passageiros exalaram alívio. Mas o pulso de Sarah acelerou. Ela sabia o que a esperava no terminal. A raiva de Mark, os planos de Olivia, a batalha que ela havia evitado por anos. Mas desta vez, algo era diferente. Ela não estava sozinha. À medida que o avião desacelerava ao longo da pista, o comissário de bordo fez um anúncio. Senhoras e senhores, por favor, permaneçam sentados. Ao chegar, a segurança e a polícia embarcarão na aeronave. Obrigado pela sua cooperação. Um burburinho percorreu o local. Os passageiros. Olivia enrijeceu-se, os nós dos dedos ficando brancos enquanto ela agarrava o apoio de braço. Sarah olhou para James, que assentiu firmemente. O momento do acerto de contas estava próximo. Então Daniel Ruiz, o jovem passageiro que estava filmando silenciosamente, levantou-se da metade do assento. Com licença, disse ele, com a voz ligeiramente trêmula, mas ganhando força. Registrei o que aconteceu neste voo. As coisas que Olivia disse, a maneira como Sarah foi tratada. Acho que as autoridades deveriam ver isso. Suspiros ecoaram. Olivia se virou, sua rosto vermelho de pânico. Você não pode fazer isso. É ilegal, invasão de privacidade. Mas a mulher mais velha sentada ao lado de Daniel também se levantou. Não é ilegal quando é uma evidência de abuso. Todos nós vimos o que aconteceu. Esse vídeo conta a verdade. Outros começaram a concordar. Um homem em um. O homem de terno falou. Eu ouvi tudo. Sarah não era quem estava causando problemas. Ela era quem estava sendo atacada. Uma mãe que viajava com a filha adolescente acrescentou. E eu vi os hematomas. Não me diga que ela fez isso consigo mesma. Nenhuma mulher faz isso por diversão. A maré que Olivia tanto tentou controlar agora se voltou completamente contra ela. Dela. Passageiros que antes eram testemunhas silenciosas agora se tornaram aliados de Sarah, suas vozes se erguendo juntas. Sarah, olhos cheios de lágrimas, não de medo desta vez, mas de alívio. Durante anos, ela viveu acreditando que ninguém a faria. Acredite nela. Agora, estranhos estavam se levantando em seu nome. James colocou a mão firme no ombro de Daniel. Ótimo. Trabalho. Guarde esse vídeo. Quando a segurança entrar, entregue-o diretamente a eles. Não o perca de vista. Daniel assentiu com firmeza, seu nervosismo substituído por determinação. Ela merece justiça. Olivia desabou em seu assento, preso. Pela primeira vez, suas mentiras não tinham para onde ir. A teia que ela tinha fiado estava se desfazendo fio por fio, e a verdade estava brilhando. Sarah endireitou-se na cadeira, com a voz firme. Durante anos, disseram-me que ninguém acreditaria em mim. Esta noite, finalmente, sabiam que estavam errados. James apertou a mão dela, com orgulho brilhando em seus olhos. E como as portas da cabine se preparavam para abrir, Sarah não era mais apenas uma vítima. Ela era a mulher cuja verdade estava prestes a colocá-la livre. As portas da cabine se abriram com um chiado, e a tensão dentro da aeronave se espalhou pelo terminal. Policiais uniformizados esperavam no portão, sua presença impondo silêncio. O coração de Sarah batia forte enquanto ela agarrava a mão de James, sabendo que a esperava logo ali atrás. E então ela ouviu. Mark Mitchell estava de pé, alto. Terminal, seu terno amassado pela viagem apressada, sua mandíbula apertada de fúria. Dois homens surgiram atrás dele, sombras de intimidação. Seus olhos se fixaram em Sarah, e por um momento a multidão pareceu desaparecer, restando apenas predador e presa. Sarah, ele rosnou, sua voz ecoando pelo espaço. Você acha que pode fugir de mim? Seus joelhos tremiam, mas ela não desviou o olhar desta vez. James se pôs à frente dela, sua presença sólida, inflexível. Ela não está mais sob seu controle. Mark zombou. E quem diabos é você?
Mas o idiota que ela está manipulando. A voz de James era calma, firme, perigosa. Eu sou o homem que vai garantir que você responda pelo que fez. Antes que Mark pudesse responder, Daniel Ruiz interveio. Para a frente, segurando o telefone. Tenho tudo gravado. Cada palavra que Olivia disse. Cada mentira. Cada confissão. A polícia precisa ver isso. O policial principal pegou o telefone, revisou as imagens rapidamente e apertou o maxilar. Ele acenou com a cabeça para o parceiro. Chega, Mitchell. Você vem com a gente. O rosto de Mark se contorceu em descrença. O quê? Não. Ela está mentindo. Esse vídeo não prova nada. Mas mais vozes se ergueram da multidão de passageiros saindo da ponte de embarque. Ouvi Olivia admitir. Vi os hematomas. Ela estava com medo dele. Testemunha após testemunha se apresentou, seus depoimentos se acumulando como tijolos em uma parede. Mark não conseguia mais quebrar. Olivia tentou escapar, mas os policiais bloquearam seu caminho. Você também virá conosco, disse um deles. Disse friamente. Seu rosto ficou sem cor, sua máscara perfeita finalmente se despedaçando. Mark se lançou para a frente, apontando o dedo para Sarah. Você vai se arrepender. Acha que pode me arruinar? Você não é nada sem você. Eu. O corpo de Sarah tremeu, mas ela se recompôs, sua voz clara e inabalável. Não. Mark. Eu não era nada com você. Agora estou livre. Os policiais se aproximaram, estalando algemas nos pulsos de Mark enquanto ele xingava e lutava. O som de metal tilintando ecoava como a própria justiça. Os passageiros assistiram, alguns aplaudindo, outros simplesmente aliviados por ver o pesadelo contido. James embrulhou um braço em volta de Sarah, firmando-a. Suas lágrimas fluíam livremente, mas desta vez não eram de medo. Eram de libertação. E enquanto Mark era arrastado algemado, Sarah sabia que sua vida de terror finalmente havia terminado. O terminal silenciou. Depois da tempestade, o eco das algemas tilintando, os protestos abafados de Mark e Olivia e as vozes severas dos policiais. A execução desapareceu na distância. Pela primeira vez em anos, Sarah sentiu o peso esmagador em seu peito se dissipar. Ela pressionou a mão trêmula contra a barriga, sussurrando para o filho que ainda não havia nascido. Estamos seguros agora. James ficou ao lado dela, firme como uma rocha. Seus olhos suavizaram quando ele olhou para ela, e suas palavras eram como um bálsamo para suas feridas. Acabou, ele disse baixinho. Lágrimas encheram seus olhos, mas elas não eram as mesmas lágrimas que haviam manchado suas bochechas tantas noites em silêncio. Eram lágrimas de libertação, de uma alma libertada de anos de tormento. Ela os deixou fluir livremente, seus ombros tremendo enquanto os soluços vinham, e na primeira vez, ela não se importou com quem a visse. Passageiros que testemunharam sua provação permaneceram por perto. Uma mulher tocou seu braço gentilmente e sussurrou. Você é corajosa. Nunca se esqueça disso. Um homem de terno acrescentou. Você deu voz às mulheres que ainda não conseguem falar. O que você fez esta noite foi importante. Sarah só conseguiu assentir, impressionada com a gentileza de estranhos. Por muito tempo, ela acreditou que ninguém jamais acreditaria nela. No entanto, aqui,